Olá! Você já se perguntou como os cientistas fazem para saber qual é a composição química das estrelas e dos corpos celestes? Nesse vídeo de hoje, a gente vai descobrir como é que eles fazem isso. Para a gente poder saber como é que eles fazem para poder descobrir os componentes químicos das estrelas, enfim, de tudo que está lá no espaço, a gente precisa primeiro entender um pouquinho da história da ciência. Lá em 1665, né, quando Isaac Newton descobriu, não foi o caso da maçã não, tá gente? Foi quando ele descobriu que ele percebeu, quando ele botou um prisma, a luz do sol passando por esse prisma, ela fazia um efeito semelhante ao do arco-íris. Isso quer dizer o quê? Que aquela luz que entrava no prisma, ela era decomposta em faixas de frequências diferentes, cada uma com a sua cor, né? Então, aquele arco-íris que aparece quando a luz do sol ou qualquer outra luz passa por dentro de um prisma, ela nada mais é do que a difração e a decomposição daquela luz nas faixas espectrais. Tá? Quando ele descobriu isso, ele abriu as portas da espectroscopia. Mas não foi assim logo em seguida. Tá? Eu fico olhando aqui para o lado porque eu tenho minha cola aqui, porque eu não sei esses dados todos não. Tá? Bom, em 1802, William Wollaston, ou Wollaston, depende de onde ele era, né? Ele descobriu que se a luz passasse por uma fenda pequena, antes de chegar no prisma, ele percebeu que ele via faixas espectrais do tamanho da fenda. Então, com isso, ele descobriu que existiam alguns cortes entre uma faixa espectral e outra por causa dessa fenda. Já em 1820, Joseph von Fraunhofer, ele catalogou essas linhas espectrais percebidas pela luz passando na fenda, né? Ele catalogou algumas linhas dessas vindas da luz solar e as chamou de linhas de Fraunhofer. Em 1856, um cientista chamado Robert Wilhelm Eberhard Bunsen, ele inventou um dispositivo chamado bico de Bunsen. O bico de Bunsen é usado até hoje nos laboratórios. Ele solta uma chama, né, que não tem cor. Essa chama incolor ela foi utilizada para vaporizar, né, para colocar os elementos químicos, né, que a gente tem na tabela periódica e assim descobrir as cores de cada um desses elementos químicos. É uma coisa bem legal de se estudar. Esse Bunsen ele tinha um colaborador que se chamava Gustav Robert Kirchhoff. O Kirchhoff ele sugeriu que se passasse a luz emitida pelos elementos sendo vaporizados no bico de Bunsen, que se passasse essa luz por uma fenda e por um prisma. E assim eles descobriram as linhas espectrais de cada um dos elementos químicos. Essas linhas espectrais, elas são como se fossem impressões digitais dos elementos químicos, porque cada um tem um padrão diferente, né? E com isso agora já fica mais fácil de saber como é que as coisas evoluíram, né? Em 1868, um cara chamado Sir Joseph Norman Lockyer descobriu linhas espectrais do elemento químico hélio no Sol. Olha só que legal. O hélio ele não tinha sido descoberto aqui na Terra ainda, não tinha sido confirmada a existência de hélio aqui na Terra, mas já existia a confirmação do hélio no Sol. Por isso que a área de influência do Sol hoje em dia se chama heliosfera, por causa do elemento hélio que foi descoberto lá em 1868 pelo Sir Joseph Norman Lockyer. Bom, assim, com todas essas características, a gente descobriu que se podia fazer a decomposição da luz que vinha das estrelas, não só da luz do Sol, e com isso a gente descobrir de que as estrelas são feitas. Olha que bacana. Bom,
Obviamente, nos dias de hoje, né, com a tecnologia, a nossa espectroscopia já está muito mais avançada. Primeiro que não se usa mais prisma, né, se usam redes de difração que têm traços, riscos minúsculos que fazem com que a luz seja decomposta de uma maneira muito mais precisa do que com um prisma. E além disso, né, com as nossas tecnologias, a gente consegue enxergar faixas de frequência que a gente não veria a olho nu, né? Como por exemplo as linhas que estão nas faixas infravermelhas e ultravioletas. Isso a gente consegue ver hoje também, graças à nossa excelente tecnologia. Bom, sendo assim, agora que a gente já sabe como que a composição das estrelas são feitas, vamos falar um pouquinho das estrelas em si. Bom, hoje é possível captar a luz das estrelas, decompor essa luz, né? E com essa decomposição, né, através das linhas espectrais, a gente consegue descobrir quais são os elementos químicos. Na maioria das estrelas, em média, elas são feitas de 71% de hidrogênio, 27% de hélio e mais 2% de outros elementos químicos mais pesados. Né? Esses elementos mais pesados são chamados na astronomia de elementos metálicos. Tá? Para a gente saber a produção de elementos metálicos dentro de uma estrela, a gente mede na atmosfera dessa estrela a quantidade do elemento ferro. Por que o elemento ferro? Porque é um elemento que ele tem uma linha espectral bem característica, né, e bem marcante, então é fácil de identificar as linhas espectrais do ferro. Com isso, obviamente, a gente consegue prever quanto de elementos metálicos tem dentro de uma estrela. Tá? Vamos lá. A composição da estrela, a quantidade de elementos metálicos que a estrela tem, ela é de grande importância para uma coisa muito legal, para a gente saber a idade da estrela. A idade da estrela ela é medida pela quantidade de elementos metálicos e pela rotação, pela velocidade de rotação dessa mesma estrela. Então, esses dois elementos juntos, né, a rotação da estrela e a quantidade de metálicos, fazem com que a gente tenha uma precisão muito boa da idade dessa estrela. Certo? Agora, num universo tão vasto, com tantas bilhões de estrelas por galáxia, tantos bilhões de galáxias, então incontáveis estrelas no universo, é óbvio que a gente tem aquelas que são diferentonas, né? A gente tem estrelas que a gente chama de estrelas peculiares. Elas têm algumas situações que fogem à regra, que fogem ao padrão, né? E eu vou falar um pouquinho dessas estrelas agora para vocês. Essas estrelas peculiares, olha que legal, eu tenho aqui 4 peculiaridades interessantes que já foram encontradas em estrelas. E algumas delas podem ter até mais de uma dessas peculiaridades ao mesmo tempo. Tá? A primeira são estrelas pobres em hélio. Né? Nós usamos como base o nosso Sol, né? A quantidade de hélio que tem no nosso Sol. E estrelas que a gente calcula que tenham, pela média, pelo normal, pelo padrão, né, que ela tenha uma quantidade X de hélio e ela tem muito menos hélio do que o previsto. Essas são chamadas estrelas pobres em hélio, né, sempre comparadas ao nosso Sol, que é a estrela mais próxima e a mais estudada pela gente. Tem as estrelas HGMG, né, Mercúrio Manganês. Por que tem esse nome? Porque essas estrelas elas têm faixas de espectro específico desses componentes químicos. Né? Então elas têm as linhas espectrais do mercúrio e as linhas espectrais do manganês, tudo inseridos dentro de uma estrela, né? Que não é comum ter tanto mercúrio, tanto manganês assim. Então essa é uma peculiaridade interessante também. Outra peculiaridade interessante são as estrelas AP. Essas estrelas elas têm linhas espectrais bem marcantes dos elementos silício, cromo, estrôncio, európio, dentre outros. Então ela deixa bem marcado esses elementos, né, mostrando que ela tem muito mais do que o normal desses elementos dentro dela, né, na sua composição. E por fim,
as estrelas metálicas, que além de terem diversos componentes, a gente pode pegar qualquer componente, tem estrela de tudo que é jeito, né, gente? Então, as estrelas metálicas, elas podem ter traços de elementos bem marcados nas linhas espectrais. Quando a gente fala bem marcado, quer dizer que ela tem bastante desse elemento, né? E outra característica dela é que elas são débeis, ou seja, elas têm muito pouco ou nada de cálcio e escândio, tá? Que são outros elementos químicos aí que são ausentes nessas estrelas metálicas, tá bom? Assim como as estrelas, a gente consegue pegar a luzinha delas, jogá-la num espectroscópio, decompor elas e descobrir os seus elementos químicos, a gente pode fazer com planetas também, né? Então, o nosso sistema solar, aqui, por exemplo, a gente pode ver o planeta e ver a atmosfera daquele planeta, e às vezes só a atmosfera daquele planeta, tá? Aqui no sistema solar, a gente sabe que, por exemplo, Mercúrio é feito de 70% de metal e 30% de silicato, que é o que compõe as rochas, né, as pedras. Então, Mercúrio é basicamente metal e silicato, né? Vênus tem a composição dele muito parecida com a Terra, né, que é formada em 3/4 de oxigênio e silício, né? Então, Vênus é bem parecido, apesar da atmosfera de Vênus não ter nada de parecido com o planeta Terra, só a composição do solo, tá? E Saturno é formado por 97% hidrogênio e 3% hélio. Ou seja, se eles fossem um pouco mais densos, eles seriam estrelas e não planetas. Outra coisa interessante, Urano. Urano é formado de 83% hidrogênio, 15% de hélio e 2% de metano, né? E Netuno é praticamente igual a Urano na sua composição. Para aqueles que não aceitam até hoje o rebaixamento de Plutão para planeta anão, eu vou falar a composição de Plutão também. Plutão ele é coberto por gelo e neve, só que não é um gelo e neve feito de água, né? É um gelo, essa neve, elas são feitas de nitrogênio. Imagina o frio que é lá para o nitrogênio estar congelado, né? Então ele é feito de nitrogênio, metano e monóxido de carbono, né? Basicamente a cobertura do planeta são desses 3 materiais. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre planetas bizarros. É óbvio que se a gente tem estrelas diferentonas, a gente deve ter planetas bizarros também, né? Um dos planetas bem interessantes que a gente pesquisou aqui foi o planeta 55 Cancri E, que foi dado o nome de Janssen para ele. Descoberto em 30 de agosto de 2004 por Barbara MacArthur, esse planeta está a 41 anos-luz da Terra, né, relativamente próximo. Ele orbita uma estrela chamada 55 Cancri, semelhante ao nosso Sol, né, e ele é 2 vezes maior e 8 vezes mais pesado que a Terra. Outra coisa interessante dele é que ele leva menos de 18 horas para completar um ano, né? Para completar uma órbita inteira ao redor da estrela, ele leva apenas 18 horas. Então pense como os anos passam rápido lá, né? Outra coisa, ele é um planeta considerado planeta de carbono. Isso quer dizer o quê? Que ele basicamente é feito de diamante, grafite, ferro e silício. Agora, ele não é um planeta habitável, obviamente, né? Ele está muito próximo da estrela dele, ele tem uma atmosfera bem agressiva, né? Mas é muito interessante saber que tem um planeta aí que é basicamente feito de diamante, né? Outro planetinho interessante que a gente descobriu aqui na pesquisa foi esse não tem nome, tá, gente? É só o código dele mesmo, é HD 189733b. Ele foi descoberto em 5 de outubro de 2005 por uma pessoa chamada Boschy e outros, né, aquelas pesquisas Boschy et al. Eles descobriram esse planeta a 63 anos-luz da Terra. É um planeta que orbita a estrela
que tem o mesmo nome do planeta, né? HD 189733, só que a estrela é A, o planeta é B. Ele é 15% mais pesado que Júpiter, apesar dele ter o mesmo tamanho aproximado, né? Ele tem uma cor azul, um azul bem diferente, né? Por causa da atmosfera densa e rica em hidrogênio e silicato. É um planeta muito quente. Agora você pensa comigo, silicato, basicamente areia. Tá? Se você pega a areia e aquece muito a areia, ela derrete e vira vidro. Então, o que acontece lá acima de 1000 graus Celsius da superfície da atmosfera desse planeta? Com ventos de mais de 800 km por hora, né? Bem inóspito, e lá tem constantemente chuva de vidro. Olha só, imagina você morar num planeta que chove vidro. É melhor se proteger, né? Bom, outro planetinha interessante, vamos lá. É o TRES-2b, também chamado pelos mais íntimos de Kepler 1b. Esse planeta foi descoberto em 21 de agosto de 2006, né, por O'Donovan e sua equipe. E esse planeta está a 750 anos-luz de distância da Terra. Aí já está bem mais longe, né? Mesmo assim, ainda é aqui na nossa galáxia, tá, gente? Ele é pertinho aqui, vizinho aqui, ó. Ali, mora bem ali. Assim, ele também tem aproximadamente o tamanho de Júpiter, orbita a estrela GSC 03549-02811, também conhecida como TRES-2, mais fácil, né? Bom, ele é o planeta mais escuro que já se descobriu até hoje. Olha que interessante. Ele é um planeta que seu índice de reflexão de luz é menos de 1%. Gente, ele brilha menos que carvão. Ele reflete menos luz que carvão. Ele é totalmente negro. Não se sabe exatamente o porquê que esse planeta é tão negro assim. Claro que existem algumas suposições, né? Imagina-se que por conta de uma atmosfera de nuvens pouco reflexivas, né? Porque, por exemplo, Júpiter é bem visível. Por quê? Porque ele tem uma atmosfera que reflete muito bem a luz, né? Já o TRS-2b, ele pode ter uma atmosfera rica em sódio vaporizado ou óxido de titânio, que eles absorvem a luz, né? Então eles não vão emitir essa luz absorvida. Por isso, tão escuro, tão negro assim esse planeta, né? Bom, eu acho que esse universo ainda tem muita coisa para mostrar pra gente, muita coisa estranha por aí, né não? Fica de olho aqui, que eu vou sempre trazer alguma coisa legal também de astronomia pra gente aqui no Falando de Ciências. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Não se esqueçam, gostaram do vídeo? Se inscreve aqui no canal, dá o joinha, curte lá a gente, tá bom? Pra gente continuar o nosso trabalho aqui com bastante empolgação para vocês.